pela vida do pastor Wagner, pastora Nádia, amigos, companheiros, mais chegados que irmãos. Deus abençoe, mais uma vez, mais um ano, podermos estar cooperando e ajudando por esse projeto. Deus abençoe os pastores. Os nossos missionários, missionária Ruth, pastor Irã, Eliano, que Deus abençoe. Pastora Rose Nascimento, que vai ser usada daqui a pouco, pastora Leia. Deus abençoe os demais pastores. Me faça acompanhado da minha eterna namorada. Deus abençoe a pastora Andréia. E o meu pregador preferido ali, ó. Hoje ele veio de gravata. Ele disse: hoje eu vou deixar o senhor pregar. Deus abençoe a vida do Samuel e a todos os pastores servos do Senhor. Amém? Leonardo, meu mano, Deus abençoe em nome de Jesus. E esta igreja abençoada reunida nesse 11º Congresso de Missões. Abra sua Bíblia comigo, aqueles que têm a Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é o de número 10, o verso de número 30, verso de número 31, 32, 33, até o verso de número 35. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor. Alguns amigos de Canoas mandaram mensagens, disseram que estariam aqui e estão aí. Que Deus possa abençoar em servos do Senhor. Quantos acharam o texto referido? Lucas 10 e o verso de número 30, diga amém. Que nos diz assim a Escritura Sagrada: e respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, aos quais despojaram e espancaram, retirando-se e deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. E então, pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastar com ele eu te pagarei quando voltar. Amém? Tome teu assento, glorificando e adorando ao Senhor. Eu quero dizer que o teu glória a Deus não vai me impedir de pregar, mas ao contrário disso, eu vou ainda ficar mais pentecostal do que eu já sou. Eu tenho uma palavra e nós estamos em um conclave missionário, e eu quero dividir aqui com vocês esta palavra que Deus colocou no meu coração. Queridos irmãos, o Evangelho de Lucas é um evangelho por demais conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Este Lucas aqui, o Dr. Lucas, ele é conhecido como aquele que escreveu este livro e também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele não é conhecido somente como um historiador, mas ele é conhecido como um doutor. Ele é aquele que avisou ou ajudou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Tanto é que quando Paulo vai ser decapitado na sua última prisão em Roma, ele diz que somente o médico amado Lucas ficou com ele quando todos o abandonaram. Este Lucas, então, com a alma de um historiador, ele vai escrever estes 2 livros. E o que me chama a atenção é que, fazendo este primeiro tratado a Teófilo, um seguidor do ministério de Jesus, ele começa a escrever tudo aquilo que aconteceu em torno da vida pública de Jesus, quando Jesus, ele palmilhou e andou nesta terra. Este mesmo Lucas agora, ele vai dar detalhes no capítulo de número 1 sobre o percussor, o preparador para a chegada do Messias. Ele vai falar sobre João Batista.
No capítulo de número 2, ele aborda sobre o nascimento de Cristo. No capítulo de número 3, ele vai falar sobre o batismo de Jesus Cristo. Note que no capítulo de número 2, dá-se um salto na história de aproximadamente os seus 30 anos. Porque no capítulo de número 2, ele recém-nasceu na cidade de Belém. Agora, no capítulo de número 3, ele vai se apresentar a João Batista para ser batizado. Parece que eu vejo ele deixando o martelo, ele deixando o formão, pois ele fabricava o melhor móvel que poderia se encontrar naquela época em Nazaré. Ele é filho de um carpinteiro e até os seus 30 anos não se conhece, não se sabe, mas sabemos que ele é filho de um carpinteiro. Ele está em Nazaré. Quer fabricar-se um móvel bom, é descer em Nazaré, porque Jesus está lá fabricando os melhores móveis de Nazaré. Mas quando chega aos seus 30 anos, eu costumo dizer que ele deixou de cumprir a agenda pública dos homens e agora ele vai cumprir a agenda pública e aquilo que Deus ele quer para a sua vida. Ele vai proclamar e ele vai anunciar o reino dos céus. Esse cenário eu preciso montar, porque existe um homem que está às beiras do Jordão, ele está no deserto, ele está ministrando ao povo e a mensagem dele é: arrependei-vos, raça de víbora, porque o reino de Deus está chegando a vós. E ele vai pregando para a sua mensagem, e entre alguns pensadores que estão observando a mensagem de João Batista, alguém vai dizer: será que é ele o Messias prometido, o Messias enviado? E ele disse: não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu batizo com água para arrependimento, mas está vindo um após mim, e ele é antes de mim, e quando ele chegar, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por que João Batista está dizendo antes de mim? Porque João escreveu no capítulo de número 1 do seu evangelho, e no verso de número 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo de número 2, todas as coisas, ele estava no princípio com Deus. No 3 ele está dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está reconhecendo às beiras do Jordão que Cristo, ele é o autor e consumador da criação. Quando Deus estava lá criando céus e terra, o verbo de Deus ele se fez presente na obra da criação. Mas agora, na chegada da nova aliança, o verbo de Deus está se fazendo carne para se apresentar aos homens e trazer um novo tempo de salvação e de nova história. Então João chega para batizar Jesus Cristo. E então, quando Jesus se aproxima do Jordão, ele vai batizar Jesus Cristo. Jesus está em águas, e no momento que João o batiza, o céu se desenrola de um lado a outro. Uma pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus, desce sobre ele, e a voz do céu diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Agora, todos aqueles que conheciam em Nazaré o ministério de Jesus Cristo como 100% homem, depois do Jordão, verão as maravilhas, verão os sinais, virão os milagres que irão acontecer em torno do Nazareno. E hoje, esta noite missionária será uma noite de milagre, de sobrenatural e de agir de Deus, pois a presença do Filho de Deus, ela se faz presente no nosso meio. Agora, queridos irmãos, Jesus, ele vai começar a montar o seu grupo de apóstolos, porque todo o tempo que ele palmilhou na face desta terra, ele andou com apóstolos que estavam junto com ele na obra da evangelização. E eu glorifico e exalto ao nome do Senhor, que Jesus, ele vai na contramão da ótica humana, porque todos olhavam para Jesus e diziam: ele vai escolher os seus discípulos na escola de Gamaliel, com certeza. Aí Jesus, ele vai à beira do mar da Galileia, ele vai pegar 4 desacreditados, Pedro, André, Tiago e João, que haviam pescado a noite toda e nada apanharam. Mas Jesus entra na embarcação, e quando Jesus entra na embarcação, tudo muda. A frustração vai embora, os homens pescam uma grande quantidade de peixe, e Pedro, ele chega à beira da praia
vai e diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti. Aí Jesus disse: Pedro, me segue, porque até agora você viu os milagres naturais que eu posso fazer. Você pescou até agora peixe, mas a partir de agora, não somente você, Pedro, André, Tiago e João, e mais um grupo que eu vou montar, serão ganhadores de almas para o meu reino. Oh meu Deus, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a partir do capítulo de número 5, o cenário de uma grande multidão começa a acompanhar e ouvir diariamente as mensagens que Jesus pregava. Cotidianamente, diariamente, 5.000 a 25.000, 30.000 pessoas paravam para ouvir as mensagens de Jesus. Agora a obra vai se estendendo, e Jesus, ele tem o espírito de liderança nato, mas ele precisa e ele entende que a obra da evangelização, ela não pode se fazer sozinha. A mesma autoridade que está sobre ele, então, pastora Nádia, ele vai delegar sobre os 12 homens, e eles vão estar na escola de preparação. Aonde está registrado isso? No capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas. Jesus, ele reúne os seus discípulos e disse: eu estou dando autoridade para vocês entrarem em aldeias, cidades, e aonde vocês forem, o meu Espírito irá cooperar com vocês. Milagres irão acontecer por intermédio de vocês, os meus apóstolos. Estes homens vão, e há um êxito na mensagem deles, porque eles estão proclamando o reino de Deus. Todas as vezes que o teu objetivo for proclamar o reino de Deus, haverá êxito, haverá salvação, haverá tempo novo de Deus. Agora, queridos irmãos, que Jesus vê o êxito da missão, nós vamos para o capítulo de número 10. Jesus está descendo do seu momento de intimidade, de oração, em que ele está se comunicando com o Pai, e à beira do monte em que ele está descendo, ele vê uma grande multidão. Jesus, ele disse: esta multidão, ela está como ovelhas sem pastores. Oremos para que o dono da seara, ele envie mais trabalhadores, porque a seara verdadeiramente ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí Jesus vai falar com os discípulos: ande no meio da multidão e escolha entre eles 70 homens que querem divulgar o reino de Deus. Escolham 70 homens corajosos, porque para fazer a obra da evangelização não pode ser frouxo. Por quê? Porque serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Tem dias que vão querer tentar devorar eles, mas diga para eles que não tenham medo. O meu Espírito virá sobre a vida deles, eu darei autoridade. 70 homens se levantam e estão à disposição para serem usados em prol do reino de Deus. Jesus disse: eu estou dando autoridade para vocês. A mesma autoridade que eu dei para os apóstolos, eu estou dando para vocês. Estes homens inflamados pelo Espírito Santo de Deus, eles saíram em aldeias, cidades, e o Espírito de Deus cooperou com eles. Grandes sinais, grandes maravilhas aconteceram por intermédio não somente do 12, mas dos 70. Agora os 70 estão voltando da missão, se aproximam de Jesus, e o sorriso está estampado no rosto deles. E então Jesus pergunta: por que vocês estão rindo? E Jesus, é claro que sabia o que eles iam falar. Eles estão dizendo: Jesus, nós pregamos, e quando nós pregamos, a autoridade veio sobre nós, os demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, toda sorte de enfermidade foi embora, e o sorriso está estampado. Só que o sorriso Jesus notou em um tom diferente, e é neste exato momento que Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio. A autoridade que eu dei para vocês não é para a soberba do homem, não é para a glória do homem, mas é para proclamar exclusivamente o reino dos céus. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque, Senhor,
não porque vocês estão vendo os demônios se submeter, mas alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Jesus está falando sobre a alegria da salvação, porque tem gente que canta, tem gente que prega e o nome não está escrito no livro do céu. Tem milagre acontecendo por aí, mas o nome não está escrito no céu. A nossa alegria nesta noite missionária é você entender que o teu nome está escrito no livro da vida. Quantos aqui têm esta alegria? Hoje você vai sair daqui com esta alegria dentro de você. E sabe o que Jesus ele vai falando? Eu glorifico a Deus porque Jesus, ele olha para o céu e ele começa a falar com o Pai. E ele diz: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Tu oculta estas coisas aos grandes, aqueles que se acham alguma coisa. Mas na contramão disso, tu declara, tu abre os mistérios do céu para aqueles que se colocam como criança na tua presença. Tem gente que não entendeu. Aí Jesus está falando: eu te louvo porque tu oculta estas coisas, as revelações do céu, aqueles que acham que são alguma coisa, mas antes revela os teus pequeninhos. Meu Deus, esta noite é noite de se levantar crianças que são dependentes de pai. Por algum tempo algumas pessoas deixam a dependência de Deus, mas hoje eu vim aqui para dizer que Deus tem mistérios para descortinar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Mas não te acha grandão, não. Te trata como pequeno na presença dele. E esta noite é noite de ganhar o coração de Deus aqui. Eu preciso aplicar esse negócio aqui, porque Jesus está no culto dele pregando, e ele está ministrando para os discípulos, ele está ministrando para o povo, mas no meio do povo estão os fariseus, os escribas. Aí Jesus ele vem na contramão em Mateus 5:20, dizendo que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. É Jesus que falou isso, é Bíblia, Mateus 5:20. Aí Jesus está conversando com os seus discípulos, e um doutor da lei, um mestre da lei, ele chega no culto de Jesus, mas o intuito não é ser ministrado por Jesus. O intuito dele não é receber uma palavra de Jesus, é tentar pegar Jesus nas suas palavras. Mas dá para nascer homem, aleluia, para pegar Jesus nas suas palavras. Provérbios diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele tem a história na sua mão. Ele é controlador de todas as coisas. Ele manda na terra, manda no céu, manda no inferno. Ele é dono da sabedoria. Até a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mas o homem chega no culto de Jesus e quer pegar Jesus nas suas palavras. Olha o tom que ele vem, ele diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: você é um mestre em Jerusalém? E você faz essa pergunta para mim? Mas tá bom, eu vou te responder esta pergunta com uma outra pergunta. Como você é doutor, como você vê a lei e como você interpreta ela? Ele olha nos olhos de Jesus e diz assim: eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. E Jesus está esperando. E a lei também diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando ele fala isso, Jesus, acredito que olhou para ele e disse: parabéns, você fez a lição de casa, faz isso e viverás. Oh, irmão, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus é diferente de mim e de você, porque eu olho para dentro ou para fora de você e eu enxergo que é superficial. Mas Jesus, antes de enxergar fora, ele enxerga dentro do coração do homem. Ele fala de amor, ele fala de misericórdia, mas tudo que ele fala está morto, está adormecido dentro dele. E Jesus disse: faze isto e viverás. Jesus está dizendo: você fala de amor, você fala de misericórdia, mas tudo que você fala está adormecido dentro
dentro de você. Aí o jogo vira, sabe por quê? Porque agora a opinião pública não está olhando para Jesus, está olhando para aquele mestre, dizendo: agora vamos ver como é que ele vai se sair. Aí ele diz para Jesus: então me responda, quem é o meu próximo? Aí Jesus olha e diz assim: eu vou te contar uma parábola e eu vou te dizer quem é o teu próximo. O teu próximo, ele descia de Jerusalém para Jericó. Aonde? De Jerusalém para Jericó. O teu próximo está descendo. Jerusalém todos nós conhecemos. O cenário bíblico fala de Jerusalém como cidade da paz, cidade da promessa. O próprio Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quando eu ascender ao céu, não saiam de Jerusalém, porque Jerusalém será o palco da promessa sobre a vida de vocês. É lá que a promessa irá acontecer sobre a vida de vocês. Jericó é conhecida por dois cenários. Dentro do tempo de Josué, ele amaldiçoou Jericó. Dentro do contexto do Novo Testamento, ela é conhecida como a cidade das palmeiras. Queria um bom conforto, queria uma casa boa, era descer para Jericó. Mas este homem está descendo, não deu tempo de chegar a Jericó. Ele ficou no meio do caminho, porque no meio do caminho os salteadores o pegaram, e não somente roubaram as suas cargas, começam a espancar. Este caminho aqui no original do grego, ele é conhecido como Adumim. Adumim, de Jerusalém até Jericó, existia 27 quilômetros. Era um caminho pedregoso, era um caminho de perigos. Os salteadores ficavam por ali, e quem assaltou ele começa a o espancar. O objetivo que quem está espancando é: nós já roubamos, agora nós vamos matar ele. Só que não deu tempo de matar. Por quê? Porque o texto está dizendo: casualmente descia um sacerdote de Jerusalém até Jericó. Todos nós sabemos que em Jerusalém o sacerdote cuida da adoração do povo, ele leva a oração do povo até Deus, é sacrifício. Na lei está escrito: ele não poderia negar auxílio sequer a um animal que precisasse de ajuda. Mas o sacerdote está descendo, e a direção dele agora é ir a Jericó. Ele está passando, só que quando ele vê o homem caído, ele tem que ajudar, ele tem que estender a mão. Sabe o que ele vai falar no seu pensamento? O que é teu é teu, o que é meu é meu. Se roubou o que é teu, não vai roubar o que é meu. O texto diz então que ele passa de largo, e quem passa de largo não quer ajudar. Só que o texto está dizendo que o homem está caído no chão, e não é por acaso não, que ele está esperando uma ajuda. Quem está caído no chão, ele quer a oportunidade de ser levantado. Quem está caído no chão, ele está clamando por uma ajuda. O homem está sangrando, o homem está caindo, desfalecendo, e quem poderia ajudar, não ajuda. Quem poderia estender a mão, não estende a mão, passa de largo. Só que agora, queridos irmãos, o que me chama a atenção e o que me choca é que nós temos que vigiar, porque nós somos exemplos como sacerdote para uma geração. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque não obstante disso, vem passando o levita, e o texto não diz que o levita passou, o texto diz que o levita parou. Por que o levita parou? No pensamento dele, ele está dizendo: Leonardo, o meu sacerdote certamente vai parar para dar ajuda. Mas ele não viu o sacerdote, e aqui é o perigo, queridos irmãos, porque nós somos o espelho para uma geração, e aquilo que nós queremos que os outros façam, faça você primeiro. Nós estamos pregando aqui e temos que ser espelho para uma geração. Eu estou pregando para o meu filho, e eu quero ser espelho para o meu filho. Eu quero ser um sacerdote, e é por isso que ele vem para o congresso de missão. Porque se papai trabalha na missão, filho daqui uns dias vai estar trabalhando na missão também. Nós temos que ser espelho para uma geração. Está faltando espelho nessa geração. Oh meu Deus do céu. Só que o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou. Aí a Bíblia diz que está descendo um bom samaritano. Só que o bom samaritano, ele não está descendo, ele está de viagem. O bom samaritano, ele viu o homem caído no chão. E ele viu o homem caído no chão, e diz o texto que ele parou aos pés daquele homem.
E ele parou não somente com o olhar de quem não vai ajudar, ele parou com o olhar de compaixão. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: você sabe o que é compaixão? Compaixão é se colocar na dor de quem está sentindo a dor, é chorar com quem está chorando, é dizer: eu entendo a tua dor, eu entendo a tua machucadura, só que tem um porém, eu faço parte da geração do bom samaritano. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga assim: você está no congresso de missão, e esta noite você faz parte da geração dos bons samaritanos. Não tem gente que não entendeu. Diga para esta pessoa: você está num congresso de missão, e esta noite Deus vai te levantar como a geração dos bons samaritanos. Cutuca essa pessoa que está do teu lado, diga assim: que se levante hoje a geração dos bons samaritanos. Deus está levantando uma geração de bons samaritanos que vai incendiar Sapucaia, que vai incendiar o estado do Rio Grande do Sul, que vai incendiar esse Brasil. É hoje que se levante essa geração de bons samaritanos. Me permita dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Diga assim: geração de bom samaritano. Não, está muito fraco. Geração de bom samaritano tem que ter algumas coisas, porque o bom samaritano desta parábola, ele não somente olha com compaixão, mas ele tem ataduras. Não está muito fraco. Ele tem ataduras, ele tem azeite e ele tem vinho para colocar sobre o ferido. Só que ele tem algo para dizer para o ferido: o chão não é o teu lugar. Ele coloca o homem sobre a cavalgadura. Ele coloca o homem sobre a cavalgadura. Ele coloca o homem sobre a cavalgadura e diz: o chão não é o teu lugar. Vem comigo, aleluia. As tuas feridas derramou azeite, derramou vinho, mas diz: o chão não é o teu lugar. Levanta. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Me ajuda aqui no retorno, meu santo. Oh, aleluia. Fechou o corredor. Agora levanta a mão desse santo que está do teu lado, em nome de Jesus. Levou para a estalagem. Pastora Nádia, levou para a estalagem. Diga: cuidou dele a noite toda. Só que ele está de viagem e ele precisa prosseguir. Chega no dono da estalagem. Ô dono da estalagem, por gentileza, toma aqui 2 denários. Ô dono da estalagem, toma aqui 2 denários. Ô dono da estalagem, toma aqui 2 denários. Ô dona da estalagem, toma aqui 2 denários. Isso aqui é profético. Ô dono da estalagem, toma aqui 2 denários. Ô dono da estalagem, toma aqui 2 denários. Olhou no olho do dono da estalagem e disse: cuida bem dele. Só que tem um porém: se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou retribuir em dobro. Não, tem gente que não entendeu. Ele disse: quando eu voltar, eu vou retribuir em dobro. Se esta igreja aqui segue os passos de Jesus, o bom samaritano desta parábola é o meu, é o teu. Jesus, que viu a humanidade caída, que viu nação caída, que viu povos traídos, que viu línguas, nações e línguas caídos. E Satanás disse assim: eu vou dar um ponto final, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Só que tem uma vírgula, e esta vírgula é Jesus chegando dizendo: vai colocar ponto final aonde? Aonde? Eu não coloquei ponto final ainda. Hoje eu coloco uma vírgula e começo a escrever um novo tempo, começo a escrever um novo projeto, começo a escrever uma nova história. Não, preciso aplicar esse negócio. Ele colocou sobre a cavalgadura. E colocar sobre a cavalgadura
é assumir o peso do meu e do teu pecado. Diga para essa pessoa: ele assumiu o peso do teu pecado na cruz do Calvário. Ele assumiu o peso do meu e do teu pecado na cruz do Calvário. Só que ele derramou sangue, ele derramou vinho, e vinho representa sangue. O sangue simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Oh meu Deus, esta noite Deus está dizendo que tem vinho, esta noite Deus está dizendo que tem alegria, que tem reconciliação, que tem aqui alguém olhando para o sacrifício de Cristo. Só que ele vai tirar a dor, e a dor somente colocando azeite para tirar a infecção. Hoje tem atadura, hoje tem sangue, tem mensagem da cruz que traz o homem de volta para Cristo, mas tem o Espírito Santo. Aí, pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? É que o dono da estalagem, eu vou aplicar esse negócio aqui, eu preciso. Ele já entregou 2 dinheiros. Está vendo esse povo aqui? Quer ver o segredo da prosperidade sobre a tua vida? É você investir na obra missionária. Enquanto o objetivo dessa igreja for fazer a obra missionária, fica tranquilo, não vai precisar ficar sem dormir, porque ele já entregou 2 denários. Fica tranquilo, porque se alguém de perto não quiser ajudar, Deus vai mandar de longe, porque ele já entregou 2 denários. Se a preocupação for com as almas, Deus está dizendo: eu já entreguei 2 denários. Não vai faltar recurso para fazer a obra da igreja. Não vai faltar. Diga para ele: não vai faltar. Não vai faltar, diga: não vai faltar, porque o dono da obra já entregou 2 denários nas nossas mãos para curar os feridos que entram aqui. Se Deus já te deu recurso, adora Ele, glorifica Ele. Não vai faltar, não vai faltar. Irmão, ela já vai cantar. Diz: pastor, me chama para cantar na hora da mensagem. Ela disse: sou servo, eu vou chamar. Mas se eu fosse parar para ouvir a história dela, que é conhecida no Brasil todo, não pensa que só foi holoforte. Teve os momentos das provas, da dificuldade. Se parar para falar com os missionários, teve um momento que foi quebrado os braços no campo missionário. Foi um momento que furou o pneu da moto. Mas o dono da obra está dizendo: fica tranquilo, se gastar mais alguma coisa, eu quando voltar vou retribuir em dobro. Eu vou dar em dobro. A gente gasta para fazer, mas ele está dizendo: se gastar, eu vou retribuir em dobro tudo aquilo que se gastou. Sabe que tem um porém? Ele vai retribuir não com coisas corruptíveis, ele vai retribuir com coisas incorruptíveis. Paulo está encerrando a carreira e está dizendo: ninguém me valorizou na terra e eu fiz a obra missionária. Só que tem um porém: eu não espero recompensa dos homens, uma coroa de justiça está me guardada, e isto vai acontecer para todos aqueles que amam a obra do Senhor.